E aí, tudo bem? Beleza? Bom, vamos para mais uma aulinha de eletro, né? Hoje a gente vai falar da adaptação do princípio da superposição, certo? E na última aula a gente falou de campo elétrico, né? Se você não assistiu, assista, é muito importante. Se você está acompanhando ou se você vai ver as aulas aqui para frente, porque campo elétrico é fundamental na teoria eletromagnética, ainda mais aqui na eletrostática, obviamente. E, bom, o fato é, na aula passada, né, até aqui, a gente calculou o campo elétrico gerado por uma carga pontual, né, e a gente viu que o campo elétrico obedecia o princípio da superposição, né, e tudo que a gente fez até aqui foi baseado basicamente na lei de Coulomb e no princípio da superposição, a qual o campo elétrico satisfaz, né. A gente até viu que a gente poderia escrever a força, né, a lei de Coulomb, como sendo o campo vezes uma carga, né? E aí, o fato é o seguinte, a gente sabe, né, até esse ponto, calcular campos que uma carga pontual gera, né? Agora, eu não sei calcular um campo, eu não sei calcular todo tipo de campo, eu não sei calcular o campo, por exemplo, que uma superfície gera. Contudo, dado que eu sei o campo que uma carga pontual gera, eu posso pegar, por exemplo, essa superfície, dividir ela em pedacinhos bem pequenininhos, né, em um elemento de área, dA, por exemplo, e ali dentro eu tenho um dq, de tal forma que, como essa área é muito pequenininha, essa carga que tem ali dentro tende a uma carga pontual. E se eu sei calcular o campo de uma carga pontual, eu sei calcular o campo que a superfície gera, porque é só eu somar para cada carguinha pontual da superfície, né? Isso é o princípio da superposição. De certa forma, aonde eu estou querendo chegar é o seguinte: eu posso calcular qualquer campo elétrico, mesmo que eu não saiba como é este campo, da seguinte forma. Um campo, ele pode ser calculado como uma superposição de campos já conhecidos. Eu vou colocar um C aqui, que é de conhecidos. O que isso significa de fato? Como eu falei, vamos pegar o caso da superfície. Eu tenho aqui uma superfície. Essa superfície aqui está carregada com carga, né? Eu quero saber o campo nesse ponto P aqui. Ok. Eu não sei qual é o campo que a superfície toda, né, está gerando. Agora, eu sei, por exemplo, o campo de uma carguinha pontual que tem aqui nesse elemento de área. Aqui é um elemento de área ds, por exemplo, e aqui tem uma carguinha dq. E eu sei que, né, dado que esse cara aqui tende a zero, a carga ali dentro tende a uma carga pontual. Então, o meu campo elétrico, né, gerado por uma carga pontual, ele vai fazer uma contribuição bem pequenininha, né, ele vai fazer uma contribuiçãozinha bem pequenininha, né, nesse ponto aqui, né. Então, esse cara aqui é um dE, né, já que eu vou ter que somar depois. Ele é 1 sobre 4π, ε0, a carga dq, sobre r, distância, né, r chapéu. Agora, o campo, né, então se eu integro dos dois lados, ele é 1 sobre 4π, ε0, integral de dq, ou seja, todas as cargas, sobre R2 e R chapéu. Então veja o seguinte, esse cara aqui, ele é um caso particular de uma coisa mais fundamental. O campo conhecido nesse caso é o campo de uma carga pontual, né? Então perceba que o que eu fiz foi, basicamente, foi isso daqui, né? Foi integrar, foi isso aqui que eu fiz. Se eu faço isso, eu descubro o campo que toda a superfície gera naquele ponto P. Agora, essa ideia, ela é muito poderosa, cara. Porque a gente pode escrever qualquer campo, mesmo que a gente não saiba, dessa forma. Então, bom, vamos dar um exemplo, para não ficar muito abstrato. Vamos imaginar o seguinte, deixa eu apagar esses caras aqui. E vamos imaginar que eu tenha um disco. Um disco carregado, aí, né, aqui, ele é diferente do anel, porque o anel é uma linha, né, e aqui não tem nada. O disco ele é uma superfície mesmo.
Então imagina um disco de vinil, sei lá. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ótimo. Aí. Algo assim, tá bom? Igual eu falei, esse cara aqui é uma superfície. Beleza? Esse disco aqui vai ter um raio que eu vou chamar de R. Bem genérico mesmo. E eu quero saber o campo elétrico que o disco gera no ponto P aqui. Bom, aqui vai ter um eixo Z, né? E aí agora é o seguinte, pega aí, vamos lá. Deixa eu colocar só... Bom, essa superfície aqui eu vou chamar de sigma. Vou falar que ela tem uma densidade linear superficial constante, tá bom? E só, né? Então aqui é o nosso Z, eixo Z. E aqui é importante o seguinte, quando a gente fala de eletromagnetismo, não sei se vocês perceberam até esse ponto aqui, mas tem muita geometria envolvida, né? E quando a gente fala de geometria, dependendo do tipo de geometria, dependendo da questão, a gente tem, ou não, um alto grau de simetria. No geral, um grau altíssimo de simetria seria pegar exemplos esfericamente simétricos, né? Onde eu posso mexer essa esfera do jeito que for, que isso não vai mudar nada. Agora, esse caso aqui tem uma simetria que ela é simples de ver, que é o que? Se eu pego todo este meu, essa minha representação, né? Este meu problema, este meu sistema, e eu giro esse cara em torno do eixo Z, ou seja, em torno dele mesmo, se eu faço isso daqui, né? Se eu rotaciono ele desse jeito, o problema não muda. Vocês concordam comigo? Eu posso mexer esse cara em torno do eixo Z do jeito que eu quiser, ele não vai mudar. Isso é diferente, perceba, de eu pegar esse cara e girar ele assim, né? Deixar o disco tipo em pé. O ponto P viria parar aqui, o campo que apontava para cima agora vai apontar para fora, então, assim, muda o meu problema. Agora, em torno do eixo Z não acontece nada. Ele é invariante, né? Por rotação nesse eixo Z aqui. Então, o vetor, né, o campo elétrico, ele vai ter que apontar para fora, porque o campo elétrico segue a simetria do nosso problema, né? O campo segue. Então, ou o campo ele vai apontar para cima, aqui está o ponto P, né? Ou o campo aponta para baixo. Dado que aqui está carregado com carga Q positiva, né, que a gente está sempre considerando positivo, o campo vai apontar para cima, então, né? Então a gente já sabe, dados os argumentos de simetria, que o campo vai apontar para cima. Aqui está o nosso campo. Beleza? A direção do campo. E aí é o seguinte, então vamos lá. A gente quer calcular o campo gerado por esse disco usando aquela ideia, né, de que o campo não conhecido ele é uma superposição de campos já conhecidos. E aí é o seguinte, qual é o campo que a gente conhece que segue esta mesma simetria? Porque, no geral, a gente não pode escolher qualquer campo se o campo não segue a simetria, se o campo tem simetria que não é a mesma do que a do nosso problema. No geral, o campo que a gente vai ter que escolher é um campo que também tem a mesma simetria, no caso, invariância por rotação em Z, né? Bom, para isso, vamos fazer o seguinte, olha só, há várias maneiras, né, de a gente começar a atacar um problema, e uma delas é este que eu estou fazendo, que é por argumentos de simetria, tá bom? E argumentos de simetria são extremamente poderosos, cara. Agora, olha só, vamos imaginar que eu tenho aqui, né, nesse anel uma fita. Eu vou colocar uma fita aqui em volta, de tal forma que o centro dessa fita é o mesmo centro do que o disco todo, né? Então esse cara aqui é... Calma aí, deixa eu só fazer a espessurinha aqui. Eu tenho que me concentrar para desenhar. Então tá, coloquei uma fita aqui em volta do meu disco, né? De tal forma que o centro, o meio, né, dessa fita é o mesmo do que o do disco. E aqui eu tenho uma espessurinha, né? Que eu vou chamar essa espessurinha aqui de um DA, tá bom? DA é a espessura. E o que eu pretendo com isso? Bom, o nosso disco está todo carregado, né? Todo carregado. Então essa fita que eu coloquei aqui também vai estar carregada, né? Porque ela faz parte do disco. Agora, é o seguinte. Eu sei que a minha densidade superficial ela é constante.
como que eu calculo a densidade superficial mesmo? É dq sobre d sigma, né? No caso aqui, a nossa superfície é uma superfície sigma. Então, o meu dq, ele é sigma d sigma. Né? Eu estou chamando sigma minúsculo de densidade e o maiúsculo da superfície. Aqui tudo bem. Agora, olhando para essa fitinha aqui, imagina o seguinte, imagina que eu pego essa fita e eu corto ela. Deixa eu desenhar isso aqui. Imagina que eu peguei essa minha fita aqui e aí eu vou cortar ela no meio. Se eu corto ela aqui no meio e estico ela, ela vira algo assim, certo? Tá bom? Eu peguei minha fita, né, que estava dobrada aqui e estiquei ela. Cortei ela e estiquei. Quanto que é o perímetro desse cara aqui, né? É a circunferência, né? Isso aqui é 2π vezes o raio, né? O raio eu vou chamar de azinho, tá? Não coloquei nenhum parâmetro aqui, mas eu vou chamar o raio dessa fitinha aqui de azinho. Então é 2π vezes o raio do anel, da fita, né? 2π vezes A. E aqui tem uma alturinha, né, que eu chamei ali de dA. Então, dA. Agora, essa áreazinha aqui é o meu d sigma, né? É um d sigma. Eu defini, então, aqui um elemento de área, certo? Um d sigma. Bom, então se eu quero calcular o meu d sigma, né, a minha área infinitesimal, isso daqui é o quê? Como que eu calculo a área? É base vezes altura, né? Então, 2πa dA. 2πa dA. De tal forma que eu posso escrever a carga, né, o meu dq, aqui tem um certo dq, né? Então, o meu dq naquele ponto, naquela areazinha, né, vai ser 2πa dA, ou melhor, 2π sigma, né, AdA. Legal? Agora, perceba o seguinte. Se eu pego essa fita, né, que eu peguei aqui, e faço a espessura dela, o dA dela, ir para zero, o que acontece com essa fita? Bom, ela vai ficar uma fita sem espessura, né? Basicamente, porque o A está indo a zero. E o que é uma fita que não tem espessura? É um anel. A gente cai no exemplo que a gente tinha antes. Então, o campo conhecido vai ser o campo do anel que a gente vai usar. E perceba que o anel tem a mesma simetria que o disco. Se eu lembrar lá do nosso anel, eu até vou pegar aqui porque eu não me lembro a expressão, mas a gente vai achar já, quer ver? O anel, a gente tem, deixa eu desenhar ele aqui mesmo, depois eu apago. A gente tinha um anel lá, lembra? A gente já calculou na aula passada o campo que um anel gera. Eu tenho aqui um ponto P. Se a gente calculou a força que o anel gera numa certa carga, né? A gente consegue calcular o campo também, que foi o que a gente fez na aula passada. O campo, né, no caso aqui, o nosso anel ele vai ter raio A, que é o carinha que está aqui dentro. Ó. Aqui está o meu Z. E o campo, o anel está carregado, né? E o campo é o nosso DE conhecido, né? Que é o campo conhecido, que a gente calculou. Quanto que ele vale? Ele vale dq sobre 4πε0 z sobre z quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios z chapéu. É um anel. A gente já viu isso daí, né? Então, esse é o nosso campo conhecido. E é isso que a gente vai usar para calcular o campo gerado pelo disco. Certo? Tá tranquilo de ver aqui? Ok. Então, bom, igual eu falei, né? Perceba que o anel ele tem a mesma simetria do disco. Eu posso rotacionar esse anel aqui em torno do eixo Z que não vai acontecer nada. O campo gerado pelo anel segue a mesma simetria. Então, assim, esse é o campo conhecido que a gente vai usar, certo? Então, aí agora é só girar a manivela, cara, porque a gente vai ter que integrar, então, isso daqui. O nosso campo gerado pelo disco, né, o nosso E, ele vai ser, deixa eu considerar o vetor por enquanto, ele vai ser
uma integral de um campo conhecido, então ele vai ser esse cara aqui, né? Ele vai ser 1 sobre 4πε0, né? 1 sobre 4πε0, e integral de z dq. Na verdade o z é constante, né? Então eu vou até tirar ele para fora aqui. Z dq sobre z quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Não estou conseguindo retorno. Só isso, né? E aí o dq a gente já tem aqui, que é esse cara. Então o dq vai ser dq, nosso campo vai ser z. Agora tudo que é constante eu vou tirar ali, né? Então o 2πa, não, 2π no caso, 2π z sobre 4πε0, 4πε0, integral de ADA sobre, oh meu Deus, sobre z quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 sobre 2 só, né? Então a gente está fazendo uma integral sobre A, e na verdade a gente tem que definir a nossa integral, né? O limite de integração. Bom, eu vou fazer isso, eu vou integrar, né, sobre todo o disco, ou seja, de 0 até R, né? Porque eu tenho que varrer o disco inteiro, né? Tenho que fazer isso aqui, né? Então, bom, a gente tem isso. Agora a gente tem que calcular esse cara. Aí é o seguinte, a gente vai ter... O certo, na realidade, né, a gente fazer... A gente já consegue simplificar 2π com 4π ali. E o certo é a gente fazer uma mudança de variável, né? Quer ver, ó? Pega aí, deixa eu cortar esses dois caras aqui. A gente vai ter o seguinte, ó. Para ficar mais claro, a gente vai ter z sobre 2ε0, né? Integral de 0 até R de A sobre Z2 mais A2 elevado a 3 sobre 2 Z chapéu. Eu vou colocar vetor aqui. E aí eu vou fazer o seguinte... eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar Z quadrado mais A ao quadrado. Z quadrado mais A ao quadrado. Vamos chamar de U, tá bom? Vamos chamar de U. Então, se eu fizer a integral... Bom, vai ficar mais simples daí, né? Então, z quadrado mais a quadrado eu estou chamando de u. Então, isso aqui vai ficar 1 elevado a 3 sobre 2. Agora, se eu faço du, deriva du em relação a a. O que acontece? Du em relação a a, o z dá 0, né? E aqui fica 2a. Então, o meu du é igual a 2a dA. Agora, o que aparece aqui para mim é ADA. Então, eu quero saber quanto que vale ADA. Passo 2 dividindo, né? ADA vale du sobre 2. Deixa eu escrever isso aqui, então. Eu vou apagar aqui, depois qualquer coisa a gente volta. ADA. Eu quero... Então tá, ok. O meu du, o meu ADA no caso, né? Ele vale du sobre 2, né? E aí eu substituo isso naquela integral. Então, o meu campo elétrico vai ficar Z sobre... Eu já vou tirar esses dois fora, né? Então, 4ε0 sobre 4ε0 integral. Aí aqui a gente vai ter que mudar os limites de integração, né? Mas a gente já vê isso. Pega aí. O ADA, ele é du sobre 2, né? Só que sobre o 2 eu já tirei fora. E dividido por o z quadrado mais a ao quadrado eu chamei de u. Então, u elevado a 3 sobre 2, que é a mesma coisa, né, do que u elevado a menos 3 meios du. Aí fica uma integral bem simples, né, u du, e é isso aí. E bom, só ver se eu não cometi nenhum erro. Acho que não, né? Ok. Eu acho que eu acabei comendo sigma aqui, né? Tem uma densidade aqui que eu esqueci de colocar. Mas enfim.
Dado isso, então, vamos lá. Deixa eu colocar a densidade aqui também. Agora eu integro esse cara aqui, né? Então, os limites de integração, né? Vamos lá. Quando a gente trocou essa variável, a gente estava fazendo isso aqui de 0 até R, a gente estava integrando em relação a né? Se a gente está integrando em relação ao dA, ao A no caso, quando o A for 0, o U vai valer Z, né? Z quadrado no caso. Então, o limite superior é Z quadrado, inferior é Z quadrado. E quando o A for R, né? Que é toda a integração que a gente vai ter que fazer, né? Sobre todo o disco, o nosso U vai ser Z quadrado mais R quadrado. Então, Z quadrado mais R quadrado, beleza? Mudando aí os limites de integração. E aí já era, né? Faz a integral aqui. A integral de U elevado a menos 3 sobre 2 du, ela é U elevado a menos meio sobre menos meio, né? Então a gente vai ter que o nosso campo, ele vai ficar Z sigma sobre 4 epsilon 0 menos 2 U elevado a menos meio com os limites de integração indo de Z quadrado até Z quadrado mais R quadrado. A gente vai ter que apagar aqui para continuar. Você vê, cara, a física na realidade ela acabou, né? A questão agora é desenvolvimento matemático só. Beleza? Então, bom, a gente agora calcula esse cara, né? Substitui, é só a substituição agora. Isso aqui é Z sigma sobre... Por que eu coloquei o π aqui? Aqui não tem π, cara. É 4ε0. 4ε0. Duas vezes, aí vamos lá. Menos 2, né, no caso. Bom, vou fazer o seguinte, olha só. Eu posso, na verdade, ao invés de fazer menos 2, tira esse menos daqui e troca os limites de integração, né? Isso vem do cálculo. Z quadrado mais R quadrado até Z quadrado. Que daí o menos some daqui, né? A gente fica só com 2 positivo. Então vamos lá, 2. Agora sim eu vou substituir. U elevado a menos meio, limite superior. Então vai ficar Z ao quadrado elevado a menos meio, né? U, que vai ser, então Z quadrado mais R quadrado elevado a menos meio, né? Então ficou isso aí, cara. Olha só. Ficou essa coisa aí. E aí, dalidade, né? O nosso campo vai ficar Z sigma sobre 2 epsilon 0. E aí aqui é o seguinte. O Z quadrado, né, elevado a isso aqui é raiz de Z dá módulo de Z, né? Então, 1 sobre módulo de Z menos 1 sobre Z quadrado mais R quadrado elevado a meio. Certo? E já que eu estou falando do vetor, né? Isso aí é na direção Z chapéu. Z chapéu. Bom, praticamente está calculado, né? Tipo, igual eu falei, no final aqui foi desenvolvimento matemático só, não teve muita coisa assim. É só, claro, né? Eu posso, se eu quiser, substituir o meu sigma por dq, ou melhor, por q sobre πr quadrado, né? Que é a área do nosso disco. Se eu quiser, eu posso entrar com esse z aqui dentro também, né? Só ver se tem mais alguma modificação significativa para fazer aqui, mas eu acho que não. Né? No geral é mais... Bom, vamos substituir só esse cara aqui e colocar o z ali dentro, né? Então, para ficar mais completo, né? O nosso z fica... O nosso campo elétrico fica sigma, que é Q, sobre πr quadrado, então fica 2π epsilon 0 r quadrado, z sobre módulo de z, menos z
sobre Z2 mais R2 elevado a meio, né? Que isso aqui é raiz, na verdade. Z chapéu. E aí, a gente chegou na expressão do campo elétrico a partir daquela ideia mais fundamental, né? Que era o quê? Um campo pode ser visto como uma superposição de campos já conhecidos. Vamos só analisar, né? Foi muita matemática, eu sei, muita... Igual eu falei, cara, a física acabou a partir do momento que a gente achou a simetria. A gente achou a simetria, viu que o campo era para cima, deu alguns argumentos físicos de simetria e acabou, cara. Foi só substituição em matemática no final. Mas o fato é que a gente pode, né? Eu quero que você entenda a física da coisa. Qual que é a ideia inicial? Olha, eu não sei qual que é o campo que uma superfície gera. Não sei qual que é o campo que um disco gera. A gente nunca tinha calculado. É a primeira vez que a gente está calculando. Como que eu vou saber isso? Bom, tem um princípio. Eu sei, por exemplo, calcular a carga pontual. Isso eu sei. O campo elétrico de uma carga pontual é simples. A gente viu que ele é dado por aquela expressão, né? E a gente chegou nela pelo princípio da superposição. Agora, já que eu sei calcular o campo que uma carga pontual gera, eu posso imaginar uma superfície com uma carga infinitesimal, né? Então eu vou dividir a superfície em pequenos pedacinhos. Só que como que eu vou fazer essa divisão? Como que a gente dividiu a superfície? Pegando um caso que a gente já conhecia, que era o caso do anel. Então se você imaginar um anel bem pequenininho, né? Vários anéis pequenininhos sobre um disco e integrar isso, você sabe o campo que o disco gera. Por quê? Porque a gente já calculou o campo gerado pelo anel. Além disso, eles têm a mesma simetria, né? Então, assim, cara, tranquilo. A gente vai ver, né, na próxima aula o caso de um fio infinito carregado e de uma casca esférica, né? Vocês vão ver que, assim, tudo superposição de casos que a gente já conhece. No geral, se a gente está falando de uma coisa superficial, né, a superposição vai ser de um campo, né, linear, no caso, com densidade linear. No caso volumétrico, a superposição vai ser dada em termos de campos superficiais, né, que são gerados por superfícies. Então, bom, a ideia é a seguinte, né? Campo elétrico, um campo elétrico qualquer pode ser calculado dessa forma aqui, ó, como uma superposição de campos que a gente já conhece, certo? Que foi o caso que a gente fez aqui. A gente pegou um anelzinho e foi imaginando infinitos anéis, né, somando infinitos anéis por toda a superfície do disco. E chegamos, né? A gente conseguiu calcular a expressão para o campo. Certo? Então, eu espero que você tenha gostado, entendido. Esta foi a aula de hoje. Um pouquinho complicado assim, nossa, não deu para ver muito ali, né? Mas, ok. Bom, é isso aí. Na próxima aula a gente vai calcular o fio infinito carregado. E, bom, se você tenta reassistir de novo, se você não conseguiu acompanhar, qualquer dúvida deixa nos comentários. E é isso aí. Valeu, falou e fui.